Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao PPGIT Talks, o nosso podcast do programa de pós-graduação em inovação tecnológica e propriedade intelectual da UFMG. Estou aqui com meu amigo Alisson Lisboa. Alisson. Boa tarde, bom dia e boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo aqui muito especial com um convidado incrível. E quem é esse convidado, Alisson? Então, esse convidado é ninguém menos do que o professor Rochel Lago, doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador destacadíssimo aí no campo da química. Ele tem uma formação muito sólida na área da química, aprofundou seus estudos em importantes instituições como a Oxford, na Inglaterra, onde concluiu seu doutorado em Química Inorgânica, além de realizar pós-doutorados em Madrid e Montreal. O cara é fera demais. Sua carreira é marcada por uma paixão pela inovação, pelo empreendedorismo tecnológico, coordenando aí várias redes de pesquisa e liderando projetos que vão desde a destinação de rejeitos do Rio Doce até a valoração de rejeitos da mineração. Rochel é um pesquisador que tem 35 patentes, algumas já licenciadas inclusive, e também é autor que publica obras tanto de ficção científica como voltadas até para jovens que exploram o empreendedorismo e a sustentabilidade. Hoje ele está à frente aí do Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica, o PPGIT, moldando futuras gerações de inovadores. Rochel, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Rochel, vamos começar aqui, né? Esse bate-papo nosso aqui. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. O Rochel por ele mesmo. Quem é o Rochel? O Rochel, por ele mesmo, para além do químico, do cara que gosta de inovação, né? Hoje eu estou na fase de ser pai, gosto de ser pai. Estou cuidando dos meninos aí. Mas mais do que tudo, eu quero ter um impacto no mundo. Então hoje a minha grande pergunta, qual é o meu propósito, qual é a minha missão e qual é o legado que eu vou deixar. E olha só, né? Quando você está na universidade, isso tem que ter relação com a formação de pessoas, de protagonistas que vão mudar o mundo. Então eu começo pelos meus filhos, eu quero que os meus filhos sejam protagonistas e que vão ter um impacto muito bacana no mundo. Vou para os meus alunos, que eu ajudo a formar, e eu quero que eles tenham esse impacto incrível no mundo. Seja através da química, da inovação e de outras experiências que eu compartilho com eles, né? Acho que o papel de professor é ser pai, né, cara? No sentido amplo, é uma grande né? missão, né, Rochel? Me sinto como pai de vocês, do pessoal lá da UFMG. Não, massa demais. E Rochel, como que começou esse programa, né, de inovação tecnológica na UFMG? Ele começou com alguns professores aí, né? O professor Rubem da Química, eu acho que ele foi, professor Fresar e vários outros aí que talvez eu esqueça alguns nomes, né? Mas foi ali um grupo de professores visionários, né, que entendeu que a inovação ela chegou para ficar. E uma universidade como a UFMG não podia ficar fora disso. Então, além das áreas disciplinares, química, física, administração, economia, a gente tinha que ter algo que fosse transversal a essas áreas e que falasse de inovação. Sim. A gente não tem como pensar o mundo hoje sem inovação. E a UFMG tem a obrigação de trazer isso como formação para esses jovens, né? Não, é isso aí. Uma coisa que eu acho que deve ter sido um grande desafio para o programa, né, Rochel? São várias áreas da universidade que estão ali dentro do programa, vários departamentos. Isso mesmo. Né? Eu vejo que muitas vezes a gente tem alguns problemas, assim, dificuldades de comunicação, de interação entre esses departamentos. Como que se deu isso na criação do programa? Olha que incrível, né? Porque a minha experiência pessoal é que antes disso, cada departamento ficava ali
Isolado. no seu quadradinho isolado. Então eu da química eu só conversava com químicos. O dia que eu tive que conversar com pessoas das ciências sociais, da economia, da administração, foi duro, foi duro. Tirou a gente completamente da zona de conforto. A comunicação, ela num primeiro momento ela é difícil. E no final das contas, a gente amplia muito os nossos horizontes, né? Hoje eu tenho muito mais conforto, depois desses anos todos na inovação, eu tenho mais do que agora, né, uma visão mais aberta sobre as coisas, eu tenho amigos, bons amigos aí de diferentes áreas. Então, ele é um processo que ele não é fácil, ele não é trivial, mas ele te abre aí depois muitas possibilidades, inclusive. E vem muitos alunos também, né, Rochelle, de várias áreas que juntos constroem um saber muito raro, né, no mundo da academia, que geralmente são pares que conversam, né? Vocês veem gente da farmácia na sua disciplina, tem gente da área da comunicação, como nós, e sempre dá muito, né, não que dá atrito, mas é interessante porque a gente fica numa discussão, porque são pensamentos muito distintos, né? Isso é a grande riqueza do programa, né? Total. É daí que surge um espaço de criatividade fantástico, nessa interface das áreas, que a gente consegue ter ideias conjuntas, né, que são muito diferentes da que eu teria sozinho na química, né? E orientar alunos de outras áreas é uma experiência incrível também. Aprendo muito com os meus alunos aí de diferentes áreas. É um grande intercâmbio de ideias e experiências. Sem dúvida. Ali dentro do nosso programa, e é algo que eu, assim, gosto demais, sabe, Rochelle? Inovação. Tô aqui com dois caras da comunicação. Se eu tivesse na minha caixinha na química, onde é que eu ia estar? Né? Como que eu estaria agora nesse espaço e trocando ideias aí com vocês, né? Verdade. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes os professores ali que ainda estão nas suas caixinhas, eles não enxergam, né? Eu ficar na minha zona de conforto, né, cara, muito mais tranquilo. Eu ter que abrir a minha cabeça e o meu espaço para dialogar com áreas diferentes, cara, isso é um processo duro, mas no final ele é incrível. Então, para todos os professores aí, eu acho que vale a pena a gente dar esse passo para a inovação e para a intermultidisciplinaridade, né? Porque senão você limita, né, as suas próprias criações. Isso mesmo. Né? E tem 70 professores hoje no programa, né, Rochelle? 70 de diversas áreas, né? Isso. Como é que eles se relacionam com o programa? Qual que é o interesse deles em estar dentro do programa para exatamente trazer esses alunos que são de outras áreas? Como é que funciona a atração desses professores para dentro do programa? Cara, entre esses 70 professores, você tem de tudo, né? Você tem os professores que estão muito mais abertos e super entusiasmados com o programa e tem uma interação com professores de diferentes departamentos, recebem alunos, né, de todas as formações. E tem os professores que são um pouquinho mais departamentais, né? Eles ainda estão muito focados, né? E acontece que você orienta em 2 programas. Por exemplo, eu oriento alunos na química, então eu formo químicos em nível de pós-graduação e oriento também na inovação, né? Então, cada professor acaba ali, né, montando o seu grupo de pesquisa da maneira que mais convém. Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais alunos da inovação do que na química, porque a inovação me dá a possibilidade de desenvolver trabalhos que vão além da química, e hoje isso me interessa, né? Eu acho que esse é um grande desafio, é trazer os professores que ainda são muito departamentais para essa coisa mais multidisciplinar da inovação. E eu acho que é um trabalho nosso mostrar quais são os benefícios e as vantagens que a pós-graduação em inovação traz para esse professor, traz para o aluno, traz a possibilidade desse professor interagir com a indústria, com a sociedade, aumenta a possibilidade do impacto desse professor no mundo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, né? E cada vez mais trazer os professores para perto da inovação. Eu acho que esse aqui é um bom exercício, né? A gente montar essa interação aqui, apesar que a gente está num estúdio, num ambiente tecnológico,
O bate-papo aqui é a roda de fogueira, né? É a roda de fogueira. Da época das cavernas, né? Ou o cafezinho. De onde saem as melhores ideias, inclusive. O cafezinho com pão de queijo na cozinha. Na cozinha. E essas narrativas que a gente constrói aqui num bate-papo desses aqui, tá dentro de todos os textos de inovação tecnológica como uma ferramenta para você manter a inovação viva, para você disseminar a inovação, para você compartilhar suas ideias com a sua equipe, né? Então, acho que é uma coisa assim bem interessante da gente manter, inclusive, esse exercício que a gente está fazendo aqui é um exercício da disciplina de planejamento estratégico do Rochelle, certo, Alisson? Exatamente, o desdobramento. E do professor Alain também, e do professor Alain. Professor Alain, tem um texto do Steve Johnson que fala que a inovação vem da soma de ideias de pessoas, né? Você tem uma ideia somada com uma ideia, às vezes não muito boa, mas com uma outra ideia também não muito boa, mas duas somadas fazem uma ideia e aí gera inovação, né? E eu acho que o bate-papo tem essa responsabilidade, né, de trazer pessoas para discutir. Então, o network, esse papo que a gente está propondo aqui com o PPG Talks é exatamente para isso, para que o ouvinte possa, a partir das conversas, né, com os convidados, extrair ideias. Então isso que eu vou pesquisar, nossa, é isso então que eu vou me conectar com esse mercado, e isso faz toda a diferença. Tem que desmistificar, né, Alisson? O pessoal fala inovação, cientista, pensa um cara ali sozinho no laboratório dele, cabelão, isoladamente, assim, né, sem tomar banho, e de repente, do nada, esse cara tem uma ideia que revoluciona o mundo. Mentira, não funciona assim. A inovação é feita por pessoas, é feita de relação e de soma de saberes e de conhecimento. Então, pessoal, a interação no processo de inovação ela é fundamental. Tem que conversar. Não, é isso. Ô Rochelle, eu já vi esses textos, né, e algumas matérias, né, que definem inovação e tal. Eu já vi mais de 10 classificação de inovação, né? O pessoal fala, tem a inovação que é incremental, disruptiva, né? Processo. Sim, a pessoa colocou mais umas 12 classificações. Para você, o que é o básico nisso? O que realmente funciona? O que é inovação, né? De uma maneira simples. De uma maneira simples. Cara, eu gosto muito de uma definição, que ela é bem simples, né? Que fala, inovação, você tem que fazer alguma coisa nova, diferente, mas tem que ter sucesso. Sim. Porque a gente pode fazer um monte de coisa criativa, nova, etc., mas não sai para nada. Vira uma invenção apenas, né? Vira uma invenção criativa, mas que não tem impacto nenhum no mundo. Eu acho que um dos ingredientes, né, importantes para a inovação tem que impactar positivamente o mundo. Então, eu achava que as coisas bacanas de química que eu fazia lá no laboratório era inovação. Hoje eu tenho consciência, não era. Essa inovação, ela se concretiza quando você tiver um produto na prateleira de um supermercado. Certo. O que a gente faz ali é super importante para o processo de inovação. Então, toda a parte de pesquisa acadêmica é fundamental, ela é o alicerce no processo de inovação. Lá na química, os laboratórios, as coisas que a gente faz, é fundamental. Mas até eu fazer, né, até o momento em que eu faço uma pesquisa no laboratório e ali ela não se transformou em produto ou em processo que impacte o mundo, aquilo ainda não é inovação. Aquilo é parte importante do processo. Processo. Então, tem que ter alguma coisa nova, diferente, mas tem que ter sucesso. E sucesso eu posso definir de qualquer maneira, né? Pode ser sucesso industrial, econômico. Tem que ter alguma coisa que impacte lá na ponta e faça o mundo um lugar melhor aí. Rochelle, emendando essa resposta sua, quando você fala dessa inovação para fora, a CAPES hoje mede o sucesso de um programa a partir do número de papers, de textos que os professores escrevem. E poucos pegam esses produtos de laboratório e desenvolvem, como você disse, para gerar inovação. Como é que a gente consegue mudar a cabeça desse professor ou desse cientista para pegar esse material, né, que está ali muito bem definido num paper e transformar ele em negócio efetivamente
para levar riqueza para o país. Legal. Eu acho que a CAPES faz um trabalho fantástico, né? Ela consegue mensurar, né, em que nível que as nossas pós-graduações estão. É uma métrica que hoje tem algumas críticas, né, que está muito focada em artigos publicados, etc., né? Mas eu acho que a própria CAPES e outras agências estão refletindo muito qual é realmente o impacto que a gente quer da nossa pós-graduação. Uhum. E cada vez mais tem vindo à tona de que a gente quer um impacto no mundo. Então, publicar, né, número de artigos, o fator de impacto do jornal, o número de citações, são coisas super importantes. Sim. Agora, a pergunta que a gente tem que responder, que eu acho que é o nosso desafio, como você disse, né, Alisson? Como é que esse conhecimento todo gerado sai da universidade e impacta o mundo? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. É gerar impacto econômico, impacto social e impacto ambiental. Eu acho que aí essas três coisinhas da sustentabilidade, né? Aham. Então, acho que agora a gente tem que olhar para esses lados e estimular. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho de cada um desses percursos aí. Mas tem que tirar essas coisas da universidade e levar para o mundo. Eu acho que mais importante em termos de pós-graduação é que hoje quem está entrando na pós-graduação é o pessoal aí da geração Z. E sabe o que é legal? Que eu tenho notado nessa nova geração, eles precisam de um porquê, de um propósito. Então, na minha geração, a gente fazia pós-graduação, né, porque eu quero desenvolver ciência, quero publicar artigo, etc. O que eu sinto nessa geração é que, por que eu estou fazendo essa pesquisa? Qual é o impacto que ela vai ter no mundo? E eu estou achando isso incrível. E a gente que só estava acostumado a publicar artigo na universidade, a gente está tendo que rebolar para poder justificar qual é a razão do trabalho científico que está sendo desenvolvido no mestrado e no doutorado, e qual que é o impacto dele. E eu acho que nós estamos num bom caminho. Tem que ter resposta para essas perguntas. A gente tem que ser relevante para o mundo. Muito bom. Mas como trabalhar? Acho que a geração Z também tem uma característica assim de abandonar às vezes alguma coisa. Né, Gustavo? Como que trabalha isso? Pois eu acho que criar esse sentido de propósito de mais longo prazo, eu acho que isso pode ser um caminho. E talvez o papel nosso, como academia, como universidade, como pós-graduação, primeiro, dar o ferramental para esse pessoal. Uhum. Dar para eles os conteúdos e as ferramentas que fazem sentido dentro daquele propósito, né? Uhum. E eu acho que o outro papel nosso é abrir as portas. É abrir a porta para que esse aluno possa pegar um conteúdo que ele gerou no seu mestrado, no seu doutorado, e possa transformar isso em algo que vai impactar o mundo. Então, criação de uma startup, por exemplo. Sim, sim. Então, é um processo extremamente complexo. Né? Aí você pega um aluno de mestrado que está ali num processo de amadurecimento ainda incipiente, né? Eu vejo hoje o meu papel como professor, né, é abrir as portas para esse aluno, dar o ferramental para ele e ir orientando e mostrando o caminho. Se ele quer abrir uma startup que vai levar a tecnologia que ele está desenvolvendo para o mercado, o meu papel é dar esse apoio. Rogério, você está falando aí das gerações, né, que a gente está trabalhando, essas gerações que são muito imediatistas. E quando a gente fala de soluções de tecnologia, elas geralmente demoram muito tempo para acontecer. A internet demorou 30, 40 anos para se consolidar e tantas outras tecnologias. Como é que você vê o futuro da inovação no Brasil, uma vez que essas gerações estão cada vez mais imediatistas e a pesquisa precisa desse tempo de maturação? Como é que essa queda de braço entre esse tempo de maturação e essa urgência que as novas gerações têm trazido? A gente fala que essa geração é imediatistas, mas eles têm a cabeça aberta o suficiente que em alguma coisa que tem um propósito, que tem um objetivo muito claro, se existe um entendimento de que eu preciso desse percurso e do tempo, esse pessoal vai, né? Eles são imediatistas, eu acho que por conta da cultura nossa mais recente, né? O celular, aquela coisa muito rápida, etc. O Google que te dá respostas super rápidas, mas em algum momento
no processo de amadurecimento desses jovens, vem a compreensão de que tem coisa que é mais lenta e eu preciso investir mais, né? Mas, de novo, se você não tem um sentido de propósito naquilo, cara, eles vão abrir mão. Se eles não entendem o porquê que eles estão fazendo aquilo, né? Eu gosto sempre de mencionar, né? Tem um TED incrível chamado Círculo Dourado, de um cara chamado Simon Sinek. E eu acho que é isso. Qual é o porquê profundo que me motiva? De novo, nosso papel como mestres, né, da academia é ajudar a levar esse porquê profundo, ajudar o aluno a achar o seu porquê profundo. Porque se ele achou, cara, aí ele vai. Se ele entendeu que aquele é o porquê profundo dele, aí ele vai. Legal. Aí ele entende que não dá para ser imediatista e ele se compromete com aquele porquê, aquele propósito, né? Ô Rochel, vamos aproveitar, vamos voltar aqui um passo atrás. A gente está falando do aluno que já faz parte do programa e está ali. Como que a pessoa, como que os interessados, né, em entrarem no mestrado ou doutorado fazem o processo ali de seleção? Como é que o processo de seleção acontece? Isso. O processo de seleção, ele é relativamente simples, né? Você tem que ter seu currículo na plataforma Lattes, ele vai ser avaliado. Então, para a galera que vai se inscrever aí, ó, recheia o currículo Lattes com todas as experiências que tiveram, né, em inovação, explicita isso, porque esses vão ser itens que vão ser avaliados, né? Eu tenho a experiência de ser da banca. E quando você pega um currículo mal formulado, Lattes, você não acha as experiências relevantes em inovação. E o candidato tem, só que não está bem descrito ali. Então, cuidado, preencha o Lattes super bem, explicite essas experiências em inovação, isso vai dar pontos para você na avaliação. Tem que preparar um projeto. E aí, lá no site do PPGIT tem a estrutura do projeto, etc. Então tem que preparar um projeto que vai ser avaliado por uma banca. Então seu projeto vai ser avaliado e uma apresentação de 15 minutos seguido de arguição que vai te dar a nota. Essa apresentação eu diria que é o aspecto mais importante desse processo de avaliação. O candidato que vem para o PPGIT, ele não precisa ter um orientador no momento da seleção. Minha sugestão é que tenha. Busca esse orientador antes da seleção, discuta o projeto com o orientador, porque ele chega ali na hora da defesa muito mais maduro, né? Sim. Então, o processo é esse, é currículo, um projeto escrito e uma apresentação oral desse projeto para uma banca de professores. E ele precisa ter uma formação, ele tem que ter uma formação em qualquer área? Em qualquer área. Em qualquer área. A gente tem desde químicos, físicos, engenheiros, advogados, psicólogos, comunicadores, tem de tudo, enfermeiros, todas as áreas. O projeto tem que ter algum aspecto de inovação. Sim. Tem alguns projetos incríveis em constelação familiar, acredita? Constelação familiar para resolver conflitos no judiciário, olha que incrível. Cara, é possível eu usar a constelação familiar para resolver, né, processos litigiosos no judiciário? Eu achei incrível isso, né? Eu que sou da inovação tecnológica, química, né? Eu acho que tem muito espaço aí para inteligência artificial em inovação. A gente estava falando sobre isso, né, Alisson? Então, pessoal, tem de tudo aí, viu? De tudo. E em relação ao corpo de professores, Rochel, como que foi feita a formação, né, do corpo de professores e se algum professor, né, tiver interesse em participar do programa, há possibilidade? A formação desse grupo inicial de professores, né, tinha alguns requisitos, né? Tinha que ter um grupo interdisciplinar, né? Então tinha que ser professores de todos os departamentos da UFMG. E a gente foi buscando nesse primeiro momento os professores que de alguma maneira já tinham alguma conexão com inovação. Certo. E que tinham a abertura, né? Então acho que esse foi mais ou menos o processo. A gente sabe em cada departamento quem é que tem esse viés de inovação, né? Então foi montado esse primeiro grupo aí de professores e ele tem crescido. E agora os professores vêm
buscar a gente para saber como é que funciona e para se credenciar. Para nós, professores, tem que ter um processo de credenciamento. O professor tem que fazer uma solicitação, escrever uma cartinha explicando por que ele quer fazer parte do grupo de professores orientadores da inovação. Isso é avaliado pelo colégio. De uma maneira geral, assim, o colegiado abre os braços para aqueles que, né, se interessam. Rochel, algum projeto ou iniciativa recente no PPGIT aí que você gostaria de destacar? Cara, eu acho que no PPGIT nós fizemos há 2 anos atrás um planejamento estratégico. Eu acho que essa já é uma iniciativa que não acontece normalmente em programas de pós-graduação. E esse planejamento estratégico, ele surge da seguinte pergunta, né? Por que nós estamos formando mestres e doutores em inovação? E o que exatamente a gente quer formar? E a partir dessa conversa, num grupo aí de 20 professores, mais ou menos, até tinha representante dos discentes da universidade, a gente discutiu de uma maneira um pouco mais profunda qual que era a nossa missão. E essa missão focou muito em nós temos que formar profissionais multidisciplinares, ou seja, a gente tem que abrir a cabeça desse aluno, porque a gente considera que um profissional de inovação tem que ter essa característica da multidisciplinaridade. A gente tem que formar, né, indivíduos protagonistas, porque a gente entende que é através dos nossos alunos, mestres e doutores, que a UFMG vai ter um impacto mais relevante no mundo. Então, é através dos nossos alunos que a UFMG vai impactar o mundo. Então, eles têm que ser multidisciplinares, eles têm que ser protagonistas e têm que olhar para o impacto que eles vão causar. Então, acho que a partir daí, a gente redirecionou muita coisa dentro do curso, né? Então, acho que esse planejamento estratégico, uma iniciativa fantástica que a PPGIT teve. E a partir disso, a gente começou a trabalhar um evento que eu acho que ele é uma das coisas que a gente tem que mencionar, que é o WorkIT. Esse WorkIT ele tem servido muito para conectar a inovação e a UFMG com o mundo de fora. Sim. Porque ele traz vários convidados e é uma oportunidade incrível, primeiro, para a UFMG poder se mostrar para esses convidados externos, que é de governo, é de indústria, é do terceiro setor. Como que funciona? Vamos passar o WorkIT. Então. Vamos passar o WorkIT. O que é? Qual foi essa iniciativa e como que funciona? Quais são os objetivos? Isso foi legal. O WorkIT é um evento organizado completamente por alunos. Sim. A gente, professor, os docentes, a gente não se envolve. E acaba sendo, nós tivemos já 2 ou 3 edições, Alisson? Acho que foram 2, né? Foram 2 edições, né? 2 edições, isso mesmo. Completamente organizado pelos alunos e com convidados externos. E ali, esse é o momento onde a gente fala coisas que a UFMG está fazendo e os convidados trazem um olhar externo, cara. Daí, que nem você disse, né, Gustavo? A roda de conversa, sai muita coisa legal. Sai muita coisa. Sai muita coisa legal. São painéis temáticos, né, que abordam visões muito interessantes sobre inovação. E painéis temáticos de diferentes tópicos, né? Exato. O último que a gente teve, né, foi focado em sustentabilidade, né? Então, como é que a inovação impacta a sustentabilidade? E aí você traz gente que fala de programas de impacto social incríveis, né? Você traz gente incrível aí que tem iniciativas em comunidades em situação de vulnerabilidade. E a gente da universidade está muito distante disso, né? Aí você traz um professor que fala de uma tecnologia que pode impactar pessoas com necessidade aí no mundo. Então, ali se fazem muitas conexões, assim. E dentro do programa a gente tem uma professora que é referência no mundo em materiais de sustentabilidade, que é a Maria Tereza Paulino. Isso mesmo. Da engenharia civil, né? Da engenharia metalúrgica, que está emprestada para civil. Faz coisas incríveis, né, Gustavo? E como a Maria Tereza, cara, a gente tem muita gente incrível na UFMG. Mas esse pessoal tá meio que ali, né, enfurnado no laboratório, e a gente tem que mostrar mais o trabalho dessas pessoas. A universidade faz coisas incríveis,
A gente não tem levado essas coisas incríveis para o mundo, eu acho que aí está o nosso foco agora, né? Mas tem que começar a contar essas coisas bacanas que a gente faz. Né? O PPG Talks é para isso, né? Para a gente trazer essas pessoas para a discussão. Eu fiz um podcast com a Maria Tereza, né? Relacionando a sustentabilidade na mineração. E assim, é impressionante o alcance que teve, né? Aí eu fiz pela minha empresa, o alcance que teve, né? Essa comunicação que a gente desenvolveu, porque as pessoas, boa parte das pessoas que eu conheço ainda não tem noção do que é sustentabilidade. Né? Yeah. Fala-se muito, né? Tá aí, mas as pessoas não sabem o que é, como desenvolver, quais são as partes importantes, onde que você tem que abordar, o que é mais importante de você ter foco em relação à sustentabilidade. E foi coisa que eu aprendi dentro de um mestrado de inovação tecnológica. Isso mesmo. Aliás, sustentabilidade é uma das linhas temáticas principais desse programa, né? Tem coisa... Tem linhas que tem a ver com patentes, tem linhas que tem a ver com novos materiais, com impacto social, né? Mas sustentabilidade é uma das linhas do nosso programa, né? Porque a questão toda a gente não consegue ficar livre do minério. É importante o minério para o desenvolvimento do país e do mundo. Como é que a gente pode, então, trabalhar isso, né, para conseguir juntar o útil ao agradável, ou seja, o meio ambiente também não ser tão prejudicado? E a inovação está em cima disso, né? Dessas áreas. Mas para responder a sua pergunta, a gente vai ter que abrir um novo podcast. Específico para isso, né, Gustavo? Que isso aí vai durar mais umas 5 horas de bate-papo. Uma grande discussão. Uma grande discussão. Mas, inclusive, o Rochelle tem trabalhos, a Maria Tereza também tem, né? A Maria Tereza trouxe muita tecnologia para o nosso país, muita coisa vem sendo aplicada, né, atualmente. E o Rochelle também tem trabalhos interessantíssimos, né, Rochelle? Você orienta, inclusive, a mim em relação a coprodutos de mineração, né, um reaproveitamento aí de materiais. Né? Vamos falar sobre isso? Podemos, claro. Claro, pessoal, muita coisa para fazer com o rejeito da mineração, que hoje a gente chama de coproduto, né, Gustavo? Sim. Muitas possibilidades, mas estão tudo ali na universidade, tudo nos laboratórios, na forma de teses, na forma de artigos, na forma de patentes. E do outro lado do muro da universidade, a gente tem barragens aí com milhões de toneladas. Então, alguma coisa errada aí, né? Na universidade, a gente tem muitas soluções tecnológicas para transformar rejeito da mineração em produto, e do outro lado o rejeito ali sem fazer nada, né? Sim. Demorou anos para perceber de que agora a gente tem que trabalhar nisso. Você quer criar alguma inovação, a lei proíbe, ou seja, não existe nem lei para resolver aquela questão e você tem que disputar no Congresso para que depois isso se torne... Imagina que eu tenho um rejeito que tem alguma coisa tóxica, eu vou transformar isso num produto que vai ter um contato com as pessoas. Olha a responsabilidade. E acho ótimo a gente ter órgãos regulamentadores que cobrem de uma maneira dura, né, essas questões. Isso, às vezes, não sei qual que é a sua visão em relação à inovação fora do Brasil também, Rochelle, mas parece que lá no exterior é mais fácil você transformar a inovação em produto, porque é uma regulamentação que libera mais esses testes, essas validações para mercado. Aqui ainda é muito difícil você vencer essa barreira, né? Talvez da burocracia também, né? Eu acho que não dá para generalizar, não é por conta da regulamentação que as coisas talvez sejam mais rápidas em alguns países, que o ecossistema é mais maduro, né? O Brasil está amadurecendo muito rápido, né? A gente tem órgãos regulamentadores com uma legislação que acaba sendo excelente, eu diria, muito boa, com processos às vezes lentos e burocráticos, né? Então estamos melhorando, viu, Alisson? E em relação à sustentabilidade, isso tem muito a ver com o planejamento estratégico da própria empresa. Né? Então, assim, se a empresa não tem a sustentabilidade ali, né, como propósito, dentro do seu negócio,
ela se adaptar a isso é um caminho mais difícil. Claro. Né? Você sai do core business seu, né? Isso. Mas olha o tanto de oportunidade que isso gera para aqueles que querem aproveitar rejeito das empresas, resíduos, né? E fazer produto e criar oportunidade. Então, hoje a gente lida com as grandes indústrias, isso aqui não faz parte do seu core business. Cuida daquilo que você sabe fazer bem e vamos trabalhar com outras pequenas empresas que vão te ajudar a lidar com seus problemas ambientais. Cara, gera uma cadeia de oportunidades incrível, né? A gente tem projetos com grandes mineradoras que trabalham muito nesse mecanismo, né, de um programa de startup corporativo. Eu não quero resolver, a mineradora, os problemas, mas eu quero estimular a criação de startups e de novas empresas de base tecnológica que vão me ajudar a resolver o problema. Inovação aberta, talvez, também. Esse é um processo de inovação aberta incrível, Alisson. Muito legal. Mas é isso. Eu acho que a gente pode voltar aqui agora para a gente já partir para o encerramento, Rochelle, e passar, né? Acho que é interessante a gente fazer um corte aqui agora, né? De fazer esse convite para essas pessoas que tenham interesse em participar do programa de inovação tecnológica, né? E o caminho das pedras, né? Que você já passou, né? Currículo bem organizado na plataforma, fazer um bom projeto focado em inovação, né? Se preparar bem para a avaliação da banca. Tem que ter também o teste de proficiência em língua estrangeira. Tinha esquecido disso, Isso. E a recomendação que eu dou é fazer uma disciplina isolada antes de entrar também no programa, que é bem tranquilo de você se matricular, fazer uma disciplina isolada, pega uma disciplina que seja bem abrangente, né? Às vezes você troca ideia com alguém que já está lá, ajuda muito, fazendo, para você não entrar numa disciplina também que você vai acabar se assustando, né? Porque tem algumas que... E assim, cada professor tem a liberdade de fazer a sua abordagem, as aulas são diferentes, bem diferentes de acordo com os professores. Eu vou tirando o meu melhor de cada uma. A aula do Rochelle que a gente está fazendo de planejamento estratégico já é uma coisa prática o tempo inteiro, né, Rochelle? Mão na massa. Mão na massa, e vocês trabalham de maneira independente. Isso. E o Rochelle só vai lá para criticar. Isso aqui. O que vocês fazem, né, Alisson? Para ajudar, né? Isso aqui que a gente está fazendo aqui agora é uma parte da disciplina que eu tô achando assim muito interessante, né? A gente poderia estar fazendo leituras sobre estratégias, né, para a gente fazer o marketing, a comunicação, mas não, a gente está fazendo na prática aqui alguma coisa, né, Rochelle? Isso aí. Então, essa pessoa interessada em fazer, o que ela vai receber, né? Como que a gente vai acolher essa pessoa dentro do programa? O aluno. Boa. Até para começar a falar disso, né? Eu tenho visto muito, né, Gustavo, Alisson, que os alunos que estão ali com uma formação bem específica, departamental, eles estão procurando a gente para poder abrir um pouco a formação, e o que a gente tem observado é que até a empregabilidade desses meninos não tá ficando muito melhor. Né? Lá na química, por exemplo, eu vou dar o exemplo da química, né? Os químicos que se formam ali no mestrado e no doutorado, aí nós estamos falando de pós-graduação, né? Sim. O pessoal lá da química e até onde eu vejo de outras ciências básicas, física, biologia, esse pessoal tem como possibilidade de carreira, tendo o título de mestre e de doutor, eles têm a própria universidade como uma possibilidade de carreira, né? E se tornarem professores em instituições de ensino, né? Então,
em algum momento eu tive, né, eu conversando com os alunos, aí eu tenho a impressão de que eles veem que o destino deles acabou fechando e ficou restrito, né? Quando um químico decide fazer uma pós-graduação na inovação, cara, a impressão que eu tenho é que abre o leque e possibilidades. Só para vocês terem uma ideia, né? Sei lá, talvez uns 8 alunos da química que fizeram mestrado e doutorado comigo em inovação, eles foram para áreas completamente diferentes da química. Então, super realizados, com empregos muito bacanas, com salários bons. E eu comparo isso com os nossos químicos ali, ó, estão em outro nível, tá? Então, eu acho que o mercado hoje pede um profissional com competências que vão muito além da sua área técnica, né? Sim. Então, esses alunos que fizeram mestrado em inovação e tinham o curso de graduação em química, a empregabilidade deles abriu. Então, acho que isso é um aspecto super legal, né? E o que eu sugiro é que quando você vai escolher seu tema de mestrado, é que na química você escolhe o tema de mestrado de acordo com a sua vivência ali dos 4 anos de graduação, a tua afinidade pela área, né? Mas, cara, a hora que você for escolher seu tema de mestrado em inovação, olha para aquilo que tem a ver com o seu propósito. Sim. E molda aquilo para você ter uma boa empregabilidade depois. Olha, você tem que criar uma visão, onde é que você quer estar no mercado de trabalho, no mundo, daqui a 10, 15 anos. Então, olha lá na frente. E qual é o trabalho de mestrado que vai me colocar nesse lugar? Sim. Então, não vai no piloto automático, não. Faz um trabalho que tenha sentido para você e que vai te colocar numa posição de futuro. Até porque ali são 4 anos no doutorado. Se você não gostar de fazer, você vai ficar 4 anos escrevendo e estudando coisa que você não gosta, né? Então, é importante você fazer o que te dá prazer. Você vai ser consumido. E isso é pra vida, né, Rochel? Isso é pra vida. Isso é pra vida. Saiba onde você quer chegar. Essa sugestão que você deu, Gustavo, é muito legal. Cara, se você não sabe, porque você é químico, ou você é físico, ou você é engenheiro e vai para o mestrado na inovação, você não sabe direito o que é esse negócio de inovação e onde você vai pisar, né? Então, adia a sua entrada, um semestre, um ano, vai lá, faz disciplinas isoladas, né? Que só vai contar para você depois. E nesse semestre, conversa com pessoas, né? Ali da UFMG. Para você amadurecer. Qual é o projeto que você vai fazer, né? E o projeto, de novo, que tem a ver com o seu propósito e que vai te colocar numa posição lá na frente, onde você quer estar, né? E eu acho que outro aspecto é que a UFMG, cara, ela te abre portas incríveis. Sim. Você tá ali na UFMG, é você ter a possibilidade de encontrar, conversar, escutar pessoas que talvez você nunca teria a chance fora da UFMG. Com certeza. É a possibilidade de você ir, talvez, ficar alguns meses em outro lugar, no Brasil ou fora do Brasil. É a possibilidade de você assistir seminários e palestras que você não teria a chance. É a possibilidade de você conhecer em disciplinas professores que vão trazer muitas ideias. É um networking incrível, né? Quando você está numa sala de aula com outros alunos do mestrado e doutorado, cara. Esse pessoal que faz mestrado e doutorado são, na sua maioria, profissionais já maduros, que nem vocês dois, né? É uma conexão incrível. Eu costumo falar assim, hoje até só o grupo de WhatsApp já era suficiente, porque tanta informação que a gente recebe ali, de seminários, eventos, oportunidades de trabalho, emprego e tal, que só ali já era interessante, né? Ou seja, tem muita coisa. A gente, na verdade, é bombardeado por uma série de programas, de ações que tem dentro do UFMG. Você fala, o que eu vou fazer? Eu tenho 10 palestras para assistir hoje, de pessoas incríveis, de gente de fora. O que eu vou, né? É difícil até você fazer a sua curadoria quando está lá dentro, né? Você está realmente no centro da inovação, da educação, né? Então é muito legal. O seu mestrado ou doutorado não é sobre escrever uma tese, uma dissertação e ter um título. É claro que isso é muito importante, né? Mas é o processo de estar ali na UFMG que vai te reposicionar no mundo. Não só pelo título, mas a sua capacidade de se posicionar mesmo. Se relacionar com aquilo. Se relacionar, se conectar. Eu amadureci muito, eu aproveito demais. Eu me sinto um privilegiado, assim, de poder
e assistir a aula. Não é legal isso? Não é um privilégio mesmo? Eu chego lá feliz, Rochel. É. Eu tenho 10 anos de empresa, de mercado, né? Essa correria maluca. Mas, graças a Deus, eu consigo organizar meu tempo para ir lá, fazer uma disciplina, sentar, ouvir todo mundo, participar do intercâmbio ali de ideias, experiência, conversar com pessoas que eu sinto ali que eu tô absorvendo muita coisa interessante para minha vida. O nível é muito alto. Né? O nível é muito alto. O sarrafo é muito alto. Além dos vários textos, né, que se eu não tivesse fazendo um mestrado, eu não leria. Eu não teria acesso, eu nem ficaria sabendo desses textos, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo a indústria quebrando a cabeça para resolver alguma coisa, o pessoal se estressando, tem artigo falando sobre isso. Você tem a solução ali, né? Artigo de mais de 30 anos atrás falando sobre inovação e as pessoas procurando informação hoje. Mas não tem esse contato com a academia, né? Às vezes, assim, tem esse paradoxo, né, do que é prático, que a indústria precisa de coisa prática e tal, mas qual que é a base? Né? A conversa sempre foi essa, né, que a academia era distante, que a academia fazia seus papers, mas a gente está vendo que há uma aproximação necessária tanto para a academia quanto para a própria indústria. É isso. Então, para se juntar, não adianta. A academia está aqui, né? A pessoa que tiver interessada em entrar, né, ela tem essa possibilidade, basta ela ter esse desejo, né, a vontade e correr atrás ali de fazer a sua parte para entrar no programa de pós-graduação. Eu mesmo tentei entrar uma vez, assim, tomei uma voadora lá da banca que eu saí até tonto, assim, sabe, na primeira vez, assim. E realmente meu projeto estava muito ruim, e aí eu balancei demais, fiquei um bom tempo, assim, refletindo, depois eu consegui entrar no doutorado, mas assim, realmente uma realização de um sonho. É isso, a oportunidade está dada, né? E eu espero que as pessoas conheçam, né, esse trabalho fantástico que vocês fizeram, Rochel. Meus parabéns, eu me sinto muito honrado e privilegiado de participar desse programa. Eu gostaria de agradecer muito a você, ao Raoni, e a professora Maria Tereza, né, que são as pessoas assim que eu tenho mais admiração ali, mais contato e interajo mais. Ótimo. Também queria te agradecer, Rochel, por participar com a gente desse podcast, desse projeto que está fazendo já parte do PPGIT. É um projeto muito rico, que a gente espera que ele dure muitos anos para que alunos e toda a comunidade acadêmica possa se beneficiar disso. Ele é atemporal, né? Qualquer um que assistir isso hoje ou daqui a um mês, um ano, esse é um assunto pertinente e que interessa a muitas pessoas. Obrigado por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento e poder, né, mais uma vez, reforçar o que está sendo dito, né, para trazer os alunos, venham para a pós-graduação com o coração aberto, sabendo que você vai ser desafiado, mas esse desafio faz você crescer muito. E aqui é um lugar de crescimento, sem dúvida nenhuma. A educação nunca teve um papel tão fundamental no mundo tão transformado, né? Estudar é fundamental para você entender o mundo, viver o mundo, interpretar o mundo que a gente está vivendo agora. É isso aí. Palavras bonitas do Alisson, né? Bom, pessoal, muito bacana, viu? E esse trabalho que vocês, os outros grupos lá da disciplina estão fazendo é incrível. Né? Você vê o nível de profissionalismo aqui desse podcast que vocês estão fazendo, fantástico. Eu que agradeço e no final das contas eu que me sinto privilegiado de ter esse grupo de pessoas para trabalhar aí, muito bacana. Eu me realizo em vocês, né? Meu propósito está em vocês aí. Depois a gente marca mais um, Rochel, para falar sobre o surf, para falar sobre a música, sobre escalada, sobre mineração também. É isso aí. A última aqui, o depoimento, né? Eu entrei no mestrado para tentar sair da mineração. Eu trabalho com mineração já tem muitos anos, né? Eu entrei para tentar sair da mineração. Olha quem me resgatou ali para mineração. Não tem como fugir, né? Mas é isso, né? E aí, mas é uma abordagem muito diferente. Né? É um desafio, é um propósito muito diferente dessa mineração do passado. É a mineração do futuro, certo, Rachel? É isso. Então é isso.
Gente, muito obrigado para você que chegou até aqui com a gente. As informações sobre o PPGIT estão na descrição desse vídeo. Compartilhem. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Até a próxima. Um abraço, gente. Um abraço, obrigado.